pessoal, meu nome é Marina Leão e eu estou aqui para debater, vulgo questionar e abordar o nascimento da biologia molecular e suas revoluções e mudanças desde o início da mesma. Trago comigo também um trabalho científico publicado em 1998 da Marília Coutinho, falando sobre o nascimento da biologia molecular, revolução, diversificação e redução, um ensaio sobre modelos teóricos para descrever a mudança científica. Para tirarmos um pouco do ponto de vista de uma pesquisadora, educadora multidisciplinar, atleta brasileira de atletismo de força, mais conhecida pelos seus estudos de sociologia na ciência, podendo assim fazer questionamentos e interpretação mediante a temática da história da biologia molecular, que envolve grande parte a sociologia da ciência. A descoberta do código genético de 1953 foi muito aclamada como revolução científica, muito abordada no trabalho de Marília. Mas afinal, o que foi revolução científica e qual é a sua influência na história da biologia molecular? A revolução científica, ou também chamada a história da ciência, iniciou-se no século XVI e prolongou-se até o século XVIII. Começou na era renascentista, na vertente do espírito crítico. Os conhecimentos só eram considerados corretos depois da confirmação pela experiência e ciência, surgindo assim o método experimental ou científico. A partir desse período, a ciência, até então, estava atrelada à teologia. Separa-se desta e passa a ser um conhecimento mais estruturado e prático. As causas principais da revolução podem ser resumidas em renascimento cultural e científico, a imprensa e a reforma protestante e o hermetismo. A influência da revolução científica mediante a história da biologia molecular foi de total importância para entender o desenvolvimento da mesma até os dias atuais. Também acho importante reforçar o que é biologia molecular, para assim adentrar mais nessa temática, sendo ela a área da biologia que estuda os organismos do ponto de vista molecular, focando principalmente no RNA e no DNA. Também a biologia molecular visa entender os fenômenos biológicos e como eles se relacionam com o material genético dos seres vivos. Mediante essas informações, pode-se perceber que o passado histórico tem total influência para a interpretação da biologia molecular nos dias atuais, pois sem a revolução científica citada anteriormente, não teria mudança de pensamento e a utilização dos conhecimentos considerados reais só depois de confirmados pela experiência e a razão, que é algo imprescindível no estudo dos materiais genéticos dos seres vivos. É de total clareza a importância do modelo kuhniano no estudo da biologia molecular e no desenvolvimento dela. Mas afinal, o que é modelo kuhniano? É um modelo de estudo e pensamento criado por Thomas Kuhn, que foi um daqueles pesquisadores da filosofia da ciência que defendiam um contexto de descoberta, o qual ajudava os aspectos psicológicos, sociológicos e históricos como relevantes para o fundamento da evolução da ciência, que, venhamos e convenhamos, é algo totalmente considerado. Para o Kuhn, a ciência é um tipo de atividade altamente determinada que consiste em resolver problemas dentro de uma unidade metodológica chamada paradigma. Este, apesar de sua suficiente abertura, delimita os problemas dos seres resolvidos em determinados campos científicos. Ele quer estabelecer o padrão da racionalidade aceito em uma comunidade científica, sendo, portanto, o princípio fundante de uma ciência para a qual são treinados os cientistas. A base e o princípio do modelo kuhniano é o paradigma que caracteriza a ciência normal. Esta se estabelece após um tipo de atividade desorganizada que tenta fundamentar ou explicar os fenômenos, ainda em um estágio que Thomas chama de mítico ou irracional. É a pré-ciência. A ciência normal também ocorre quando há ruptura e substituição de paradigmas, e que dentro de um modelo ocorrem anomalias ou conta com exemplos que podem colocar em dúvidas a validade de tal paradigma. Por isso, os cientistas não buscam descobrir nada, mas simplesmente adequar teorias aos fatos. É importante também lembrar que Thomas aponta a proliferação da hipótese AD-HOC. Antes de retomar o raciocínio, para relembrar essa hipótese, ela é uma proposta para explicar um fato que contradiz uma teoria, ou seja, para evitar uma
que uma teoria seja rejeitada ou refutada por suas possíveis anomalias e problemas que não foram previstos na forma original. Voltando ao que eu já estava falando sobre a proliferação de tal hipótese, como uma característica de um período de análise científica. Posto isso, dá-se boa parte dos estudos da biologia molecular a tal modelo, particularmente a elucidação da estrutura molecular do DNA e as que a sucedem. Isso traz considerações finais do que se pode interpretar de tais modelos para análise da biologia molecular com seus desenvolvimentos na história, sendo ela que em certo momento do surgimento do paradigma de Thomas, citado anteriormente, a biologia havia dois paradigmas incomensuráveis. No único espaço em que um e outro se referiam à mesma entidade dos genes, conceituavam-nas diferentemente. No entanto, a biologia molecular e a genética contemporânea continuam tão incomensuráveis quanto a biologia molecular dos anos 40, sem se mostrarem excludentes. São, na verdade, tão incomensuráveis quanto quaisquer das duas disciplinas científicas diferentes. Para finalizar, nada melhor do que recomendar um filme que faça referência a toda essa temática que foi abordada, sendo ele O Planeta dos Macacos, A Origem. A trama do filme começa quando, após uma pesquisa cancelada, Will, um cientista que visa descobrir a cura do Alzheimer, decide manter os experimentos ilicitamente em um macaco. O clímax ocorre quando o animal desenvolve uma inteligência espetacular e organiza um exército de macacos que confronta os humanos. A partir de uma envolvente história de ficção científica, o filme introduz reflexões importantes acerca da ética e crítica da arrogância humana. Analisando a temática do filme, pode-se fazer referência ao século XX, que é mundialmente conhecido como a era de intensa produção científica. Nesse período, vivenciamos a criação do primeiro animal transgênico, a produção do primeiro clone de um mamífero adulto, o mapeamento do genoma humano e a elaboração de bases para o desenvolvimento. Já no século XXI, do primeiro organismo com o DNA sintético. Todas as descobertas, além de inovadoras, constituem marcos de desenvolvimento da ciência e foram amplamente divulgadas na mídia mundial. Presentes nos meios de comunicação, chamaram a atenção de todo mundo por dois aspectos principais: pelos avanços científicos e tecnológicos alcançados pela sociedade da época e também pelos aspectos étnicos e morais envolvidos no uso dessas tecnologias, algo visivelmente retratado nos filmes. Com isso, pode-se observar como o uso da biologia, em principal da biologia molecular, tem importância no nosso dia a dia, por meio de uma análise que auxilie no desenvolvimento de recursos que contribuam para o nosso cotidiano.